Muito bem, voltamos aqui, continuando a conversar com o secretário de Estado de Esportes, essa figura extraordinária, Antônio Hora Filho, que foi árbitro, amado por várias torcidas aí pelo Brasil afora, para não dizer o contrário, né? Pela torcida do Bahia, então, nem se fala. Ele rebaixou 2 vezes o Bahia. Quando fez o Bahia subir da C para B, a Fonte Nova desabou. E eu estava lá, eu vi esse jogo, não foi, Hora? 0-0 com Vila Nova. Mas você apanhou antes da partida começar, por quê? E onde foi? Rapaz, eu fui escalado pela CBF para apitar um jogo no Maranhão. E como o jogo era de 3ª divisão, eu estranhei, porque naquela ocasião eu vinha apitando Série A e Série B. Quando eu cheguei no Maranhão, que o carro que nos levava até o estádio parou na calçada, eu achei estranho que o carro não entrou para me deixar dentro do estádio. Ele parou na calçada, o motorista disse, pode descer que é nesse portão. E quando eu desci, que eu bati no portão, aí um velhinho abriu a gavetinha, é o árbitro? Aí deu aquele grito, né? O árbitro chegou! Aí do nada surgiu uma legião de torcedores locais e me deram, foi supapo, chute na bunda, piaba, pedala Robinho, cusparada. Finalmente, quando o senhorzinho abriu o portão, eu e os 2 bandeirinhas já caímos lá todo apanhado antes mesmo de começar o jogo. Então foi algo assim hilárico, né? Você perguntava por que eu tô apanhando, é para não... Eu não sabia se ria, se chorava, se ficava indignado, mas na verdade as coisas do futebol. E infelizmente aqui pelo Nordeste, pelo Norte, ainda existe aquela consciência do coronelismo, que a pressão no árbitro pode resolver. E infelizmente nesse dia para a equipe local surtiu efeito contrário, porque com 10 minutos de jogo eu já marquei logo um pênalti a favor do visitante e o final do jogo foi 1-0 para o visitante. Teve essa coragem você? Fui forçado, né? Foi forçado. Ora, você teve problemas assim, teve um jogo, me parece, Corinthians e Ceará, não foi? Você lá, é bem amado pela torcida do Ceará também. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Acho que era quartas de final. O Corinthians tinha uma super seleção, tinha o Rincon, tinha uma equipe muito forte. E a equipe local lá no Ceará precisava ganhar o jogo por diferença de 1 gol. E o jogo estava 1-1. No finalzinho do jogo, já era 45 do segundo tempo, houve um escanteio a favor da equipe local e eu autorizei a cobrança do escanteio. Nesta cobrança de escanteio, houve uma irregularidade dentro da área e, na sequência, o jogador consegue finalizar para gol. E eu paraliso o jogo exatamente quando o jogador amortece com a mão e chuta para dentro do gol. Então, foi um lance muito rápido que gerou uma polêmica muito grande e para sair de lá foi complicado, né? Foi muito complicado. Olha, complicada é a situação dos renais de Tobias Barreto. Eles denunciam demora no transporte e falta de repouso. Os pacientes passam, em média, absurdo, com a palavra, a Secretaria lá da Saúde da cidade de Tobias Barreto, eles passam, em média, 13 horas, eu estou falando 13 horas fora de casa e recebem apenas R$ 8,40 para isso. É brincadeira não, né? Os pacientes renais, eles não têm como se alimentar fora disso. Eles saem às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, e retornam à noite, porque eles vão para a estância, fica a cerca de 80 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Tobias Barreto. Tomar providências com relação a isso aí, né? Tudo isso para fazer a hemodiálise. É uma situação realmente muito complicada. Mas voltando aqui ao secretário Antônio Hora Filho. Para a sua passagem pela Secretaria de Estado da Justiça, onde você logo no início foi criticado, fizeram até muita gozação, que você era juiz de futebol, não era juiz de direito, para ser um secretário da Justiça, mas você terminou. Você sente que você calou a boca de muita gente, porque, na minha opinião, não é pelo fato de sermos amigos, mas você fez um excelente trabalho lá à frente da Secretaria da Justiça. Eu tenho uma autocrítica, né? Eu fui para uma pasta complicada, que qualquer secretário que assumisse receberia de imediato uma certa rejeição, porque o sistema prisional do Brasil é caótico, né? E muitas vezes há uma sensação de enxuga-gelo. O investimento no sistema prisional é cada vez menor e a população carcerária é cada vez maior. Então, realmente fica uma equação difícil de se resolver. Mas eu não diria que eu calei a boca, mas eu demonstrei que um gestor, ele pode se sair bem em qualquer área, desde que ele tenha o foco, né?
nós otimizamos os investimentos naquela secretaria, nós conseguimos promover um diagnóstico muito próximo à realidade, nós fizemos um planejamento a médio e a longo prazo e, o mais importante, nós conseguimos captar recursos federais e deixarmos em caixa. O governo do estado hoje dispõe de mais de 50 milhões, nós deixamos em dinheiro depositado na conta do estado, que é justamente para executar o plano de ação que nós tínhamos elaborado. Então, na minha saída da Secretaria de Justiça, a sensação que eu tenho é que o secretário que assumiu na sequência, ele vai encontrar um diagnóstico pronto, um planejamento muito bem feito e o recurso em caixa para executar. Então, ele terá uma vida muito mais fácil do que a minha quando lá cheguei. Mas, voltando para o esporte, como eu tenho essa identificação de captar recursos federais, eu queria também fazer um registro. Agora, já há menos de 6 meses na Secretaria de Esportes, nós já conseguimos 1.700.000 de emenda parlamentar, o deputado Fábio Metidieri já colocou no esporte, já foi empenhado inclusive. Com a participação do deputado Fábio Reis, conseguimos empenhar mais 3,5 milhões para a reforma do estádio Paulo Barreto, lá na cidade de Lagarto. Temos a promessa do ministro Pisciani de, nos próximos dias, empenhar mais 3,5 milhões para completar a reforma do piso do Constâncio Vieira, que com emenda do Fábio Metidieri a gente já vai iniciar as obras. E paralelo a isso tudo, nós conseguimos cadastrar no sistema de convênio do governo federal, que é o Siconv, os nossos projetos para 15 núcleos do programa Segundo Tempo, o que nos dará aí quase 2.000 crianças e jovens praticando esporte e esse projeto sendo bancado por recursos federais. Então, é algo que eu venho me especializando, captar recursos fora do estado, porque nós sabemos que não só o estado de Sergipe, né, mas os municípios e os estados estão passando por dificuldade de ter recursos para investimentos. Então, nós estamos usando de criatividade e fazendo com que o recurso chegue, assim como você falou agora há pouco, do recurso que vai chegar para a construção da duplicação da BR. Muito bem, e é o que eu digo sempre, o gestor, e ora está certo, o gestor, quando eu falo o gestor, aí é o executivo do estado, do município e, óbvio, lá do governo federal, se bem soubesse, investia muito nesta área chamada esporte. Por quê? É muito mais barato você, por exemplo, construir uma quadra polivalente, não é, ora? Um campo de pelada, do que você está aumentando presídios para colocar traficantes, você está construindo manicômios para dependentes, hospitais para dependentes químicos. Esta é a mais pura das realidades, porque é muito mais fácil você evitar o convívio e o início do convívio do jovem com as drogas do que retirá-lo, né? Então, o melhor meio é realmente o esporte. Então, com esses convênios que eu lhe parabenizo, ora, a gente pode observar aí realmente, em especial o Segundo Tempo, que é muito importante, a gente pode observar o caminho certo. A gente espera que dê tempo, né? Porque só resta aí 1 ano e pouquinho, 4 meses, mas o trabalho, para o final da atual gestão. Mas o trabalho do gestor, ela tem que se basear numa política de Estado e não de governo, Sim, né? Verdade. Porque eu não sei se eu vou ficar na pasta como secretário até o final do governo de Jackson, mas aquele que me suceder deverá encontrar um ambiente propício para dar continuidade às ações do governo, como eu deixei na Justiça. Eu deixei na Justiça uma semente plantada para que o governo desse continuidade àquela política. E aqui no esporte não vai ser diferente. Se eu passar um dia, se eu passar um mês, se eu passar um ano, o meu empenho vai ser igual. Porque na hora que eu sair, o meu sucessor deverá encontrar um ambiente favorável, um ambiente melhor do que o que eu encontrei para que a política do esporte em Sergipe possa progredir. E isso, claro, que é muito importante. Além desses projetos que você falou, como, por exemplo, esse, em execução do Santos Dumont, até o final do ano nós teremos algumas boas novidades? Ah, sim, claro. Nós temos hoje no quadro de funcionários da Secretaria a Mariana Dantas, que foi campeã mundial de Karatê, todos conhecem, e ela é responsável pela diretoria de esportes. Então, nós temos lá um grupo de professores que estão pensando diuturnamente para estabelecer a política pública estadual para o desenvolvimento do esporte.
Eu já posso assim dizer que estou muito feliz, porque hoje pela manhã recebi a visita da ginasta Lua. Ela tem apenas 10 anos, Batalha, e foi campeã sul-americana no Equador com apoio da Secretaria Estadual de Esportes. Obviamente que ela teve apoio também da escola que ela estuda, dos pais que ajudaram para pagar a viagem, mas a Secretaria teve o prazer de patrocinar, de apoiar com a passagem aérea, e ela retornou hoje com a medalha de ouro no aparelho arco e uma segunda medalha de ouro na equipe brasileira que foi ao sul-americano lá no Equador. Isso nos dá uma alegria muito grande. Veja, uma criança de 10 anos que já se desponta no cenário internacional e saindo daqui e a gente podendo ajudar e contribuir. São vários outros atletas de várias modalidades que já voltam a recorrer à Secretaria de Esportes do Estado para ter esse apoio para a participação de competições em outros estados e até em outros países. Isso dá uma identidade. O governo voltou a promover o desenvolvimento do esporte amador no nosso estado, que infelizmente nos últimos anos, por conta da secretaria ter sido extinta, o atleta tinha perdido essa referência, ele não sabia a quem recorrer. E agora, como eu lhe falei, estamos com força total. Muito bem. Ora, eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer que você retornará outras vezes aqui com grandes notícias e informações a respeito dessa área, que é uma área que eu sou apaixonado, que eu amo, que é o esportes, e você, eu desejo que você tenha um grande trabalho, continue o trabalho que você já está realizando à frente da Secretaria de Estado do Esporte, ok? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Tenha um bom dia. Muito bem, com essa entrevista encerramos a edição de hoje do TV Atalaia Entrevista. Um excelente dia a todos aqui pela TV Atalaia. Fiquem agora com Fala Brasil. Eu volto amanhã com mais entrevistas especiais. Até lá.